Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo. E hoje eu gostaria de ler para vocês pequenos trechos de um livro absolutamente fundamental. Antes de mais nada, porém, agradecer todos os comentários que vocês têm feito. Eu queria agradecer os poucos, mas consistentes seguidores desse canal. É um projeto de longo prazo. Obrigada pelo voto de confiança. Eu não tenho o intuito de colecionar likes, por isso que eu raramente fico insistindo e lembrando vocês, se inscrevam, deem likes, etc, curtam o canal. Não, eu deixo isso pra vocês. Eu fico muito feliz que algumas pessoas tenham interesse em participar de um debate um pouco mais profundo, né? O meu intuito aqui é esse, é trazer um conteúdo que as pessoas esquecem de mencionar, que a imprensa simplesmente ignora, e para que a gente consiga construir raciocínios um pouco mais interessantes sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, né? E um tema que realmente cria muita confusão ainda é justamente a semelhança, o parentesco entre os totalitarismos do começo do século XX. Quais são esses totalitarismos? O bolchevismo, né? O socialismo soviético, o socialismo italiano, que foi o fascismo, e o socialismo alemão, que foi o nazismo. Essas três modalidades do socialismo que são modelos de um intervencionismo radical, na verdade causam muita confusão na mente das pessoas. Quando a gente usa aquela velha e boa chave política, direita e esquerda, em geral as pessoas costumam dizer que a União Soviética, né, o sistema soviético foi um totalitarismo de esquerda, e o nazismo e o fascismo foram totalitarismos de direita. Mas, na verdade, isso é uma narrativa muito fraca quando a gente se habitua a ler fontes que explicam com mais minúcia, com mais detalhes, o parentesco entre esses totalitarismos do começo do século XX e a sua relação com todo o pensamento calmamente gestado desde a reação romântica aos ideais liberais, lá no século XIX. Então a gente tem, na verdade, esse termo direita-esquerda nascem ali na Revolução Francesa, quando você tem os liberais querendo limitar o poder do Estado e os defensores do antigo regime querendo manter o status quo, né? É um pouco mais complicado do que isso, porque quando a gente fala de direita e esquerda, dos liberais e daquelas pessoas que estavam com o antigo regime, você tem muitos aristocratas entre os liberais. Você tem uma nobreza esclarecida que era a favor de quase todas as reformas, né? E ao mesmo tempo você tem uma ala revolucionária que criou aquela confusão toda na Revolução Francesa. Mas, de qualquer maneira, na Europa, sobretudo, você associar o termo esquerda ao totalitarismo que se diz ser um totalitarismo de direita, que foi o nazismo, é algo que cria uma certa comoção, é algo que gera muito incômodo. Por isso, quando o chanceler Ernesto Araújo disse que o nazismo foi de esquerda, ele criou aí o alvoroço, né? Eu não preciso aqui fazer a defesa do chanceler, ele escreveu um belíssimo artigo em seu blog, Metapolítica 17, um artigo assim que mostra que ele realmente é um modelo de intelectual. Eu lembro que quando o chanceler foi nomeado, eu não conhecia. Eu fui direto ver lá, consultar o seu blog para entender um pouco melhor, e eu percebi que ele tinha as ideias tinham qualidade, eram muito bem fundamentadas, né? Ele é um excelente escritor. As entrevistas não me agradam tanto, eu acho ele uma pessoa um pouco retraída, mas o blog é absolutamente claro, você percebe realmente qual é o pensamento dele, e ele deu uma resposta muito boa ao choque que causou essa afirmação, né? Mostrando ali, com base em referências clássicas. Foi uma excelente resposta. Então não estou eu aqui, quem sou eu para fazer a defesa de um homem suficientemente culto, inteligente e espirituoso para se defender desse tipo de histeria boçal da imprensa. O que eu gostaria de fazer para vocês hoje é ler algumas passagens de um livro muito interessante, de um clássico sobre o intervencionismo, de uma das maiores críticas a esse modelo de um super-estado. Eu já falei aqui no meu outro vídeo daquela definição hegeliana do Estado como um Deus real, né? Esse Estado como Deus real
ele está nos fundamentos de uma maneira de lidar com gestão pública, né, que é a característica do intervencionismo. Né? Você tem um intervencionismo em absolutamente todas as alas da economia. Veja, Mises foi o maior crítico, assim, lá, desde o começo do século XX, do intervencionismo. Depois, outros nomes da escola austríaca, alunos dele, alunos dos seus alunos, continuaram, aprofundaram e revisaram as suas críticas ao intervencionismo. Mas para a gente começar a entender todos os problemas dessa maneira de gerir uma sociedade, dessa maneira de lidar com a economia, né, dessa reação iliberal, anticapitalista, violenta, que ainda está na cabeça e nos corações de muitas pessoas, vale muito a pena a gente ler esse livro aqui, que chama, está espelhado, né, no vídeo, chama Caos Planejado, Intervencionismo, Socialismo, Fascismo e Nazismo. É uma das obras que eu uso nos meus cursos de formação política. Aliás, vou até deixar o link da minha conta no Facebook, onde eu divulgo essa parte de trabalho, se você se interessar, dá uma olhada lá. Mas é uma obra que eu indico para todas as pessoas lerem. Em primeiro lugar, porque o Mises é um grande escritor, é um homem absolutamente claro, né? Essa não é a primeira obra dele que eu li. Todas são excelentes, fácil acesso e vale muito a pena. E nessa obra, ele delineia muito bem o intervencionismo. Ele mostra que havia uma sustentação teórica em todas as modalidades do socialismo, inclusive o socialismo fabiano, né, que ainda permanece aí no mundo, é o mais popular. O socialismo fabiano é aquela maneira de você ir impondo aos poucos o socialismo, mas mantendo a aparência das instituições democráticas. Foi isso que colou na Europa e ainda é vigente por lá, né? E são esses socialistas fabianos justamente que ficam histéricos e de cabelo em pé quando se desmascara o nazismo, né, da maneira como Mises faz aqui nessa obra. O que ele faz então? Ele delineia o intervencionismo e depois ele passa a analisar como cada uma dessa... E ele diz, o extremo o intervencionismo levado ao máximo é o socialismo. Então o socialismo, na verdade, é um modelo de gestão social, é uma forma de governo extremamente intervencionista. Intervencionista ao extremo, portanto, né? E quais foram as manifestações concretas dessa maneira de governar? Ora, os totalitarismos do começo do século XX. Então, lá em 1920, ele já faz uma crítica do socialismo, né? Mas ao longo de toda a sua vida, ele escreveu uma série de obras combatendo essa ilusão das pessoas com os regimes intervencionistas, né? Quer dizer, todo mundo sabe, todo mundo tem horror à União Soviética ali de Stalin, aos gulags, todo mundo tem horror a Mussolini, todo mundo tem horror ao nazismo, a Hitler, mas as pessoas continuam apoiando o intervencionismo. Quer dizer, não adianta, o fascismo permanece. Enquanto a gente não tomar coragem para ler os economistas, para ouvi-los com paciência, sabe? E a gente cair em demagogia de governantes que dizem que vão resolver tudo num passe de mágica com seu carisma e sua liderança, a gente vai votar errado, porque a gente vai continuar dando trela a esse modelo intervencionista, que é uma ideia de estado de bem-estar que tudo resolve, né? O Mises, então, ele faz uma caracterização muito boa do intervencionismo, depois ele explora tudo o que aconteceu na União Soviética, diz que na Europa esse movimento já estava sendo gestado, já era espalhado nas universidades, já era defendido por uma série de intelectuais. O que os russos fizeram foi simplesmente escancarar a coisa, né? Os russos simplesmente falaram, não, é revolução mesmo, é na porrada, a gente está aqui para impor a coisa toda. E nesse momento, quando os russos vão lá e fazem a revolução e impõem o socialismo, outros ambientes políticos já muito favoráveis ao intervencionismo tomam coragem e vão na onda. E é nesse contexto que o nazismo e o fascismo se estabelecem. Então, nazismo e fascismo, de fato, são outras formas do socialismo. O Mises diz no capítulo 8 desse livro que eu indiquei para vocês, ele começa dizendo: a filosofia dos nazistas, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, é a manifestação mais pura e mais firme do espírito anticapitalista e socialista de nossa era. Vejam.
Depois, um pouco mais pra frente, ele diz, e aqui fica muito claro, né? Essa característica, por que é possível dizer, como fez o chanceler, que o nazismo era de esquerda? Aqui ele continua, o slogan no qual os nazistas condensaram sua filosofia econômica, ou seja, as alas, ele indica aqui o termo em alemão e traduz, as alas do bem-estar social acima do lucro privado. Então a divisa dos nazistas era as alas do bem-estar social acima do lucro privado. O slogan é semelhante à ideia subjacente ao New Deal norte-americano e à gestão soviética de assuntos econômicos. Implica que negócios com fins lucrativos prejudicam os interesses vitais da imensa maioria e que é dever sagrado do governo popular evitar a ocorrência de lucros por meio de controle público da produção e distribuição. É curioso, né? Ele faz, inclusive, uma analogia entre a política dos nazistas e o New Deal. E quem foi o nosso governante que a gente teve lá atrás um artigo do André Singer, onde ele dizia com muito orgulho que o Lula foi o homem do New Deal aqui no Brasil. Então, veja só, por que o chanceler... o chanceler Ernesto Araújo é um louco, mas não é, ele é um homem culto, só isso. Então, assim, reveja as suas referências e entenda por que ele faz uma afirmação como essa. Isso está ancorado numa crítica ao socialismo que está em voga no mundo desde 1920. É algo que incomoda todo o socialismo fabiano ainda vigente, mas é algo que está escrito, não é algo que ele inventou. É algo que é debatido internacionalmente, tá? O que acontece, então, é que quando as políticas soviéticas de extermínio em massa de todos os dissidentes e da violência implacável suspenderam as inibições contra o assassinato por atacado, que ainda incomodava alguns dos alemães, nada mais poderia deter o avanço do nazismo. Então, depois que os soviéticos escancaram a coisa toda, o Hitler tem espaço, mas o nazismo já estava lá. O espírito do nazismo, que é uma forma do socialismo, já tinha o voto ganho dos alemães, tá? Os nazistas foram rápidos em adotar os métodos soviéticos. Importaram da Rússia o sistema de partido único e a supremacia desse partido na vida política, a missão dominante atribuída à polícia secreta, os campos de concentração, importaram da Rússia, tá bom? A execução administrativa ou a prisão de todos os adversários, o extermínio das famílias de suspeitos e exilados, os métodos de propaganda política, a organização de partidos e filiações no exterior e a utilização deles para combater os governos nacionais e espionagem e sabotagem, uso do serviço diplomático e consular para fomentar a revolução e muitas outras coisas. Em lugar nenhum havia discípulos mais dóceis de Lenin, Trotsky e Stalin do que os nazistas. Portanto, sinto muito se você é uma pessoa de esquerda e isso te dói, mas a partir do momento que você associa pensamento de esquerda e ideal socialista, o nazismo tem que ser colocado nessa categoria. Se você pensa como um europeu liberal, que ali ainda gostaria de sonhar com um mundo em que direita fossem conservadores e esquerda liberais, esse é o mundo com o qual eu sonho também. É um mundo em que todas as pessoas percebam que o socialismo é uma bobagem, que não funciona, e que a gente possa chamar de conservadores de direita e liberais, né, esse pessoal como o MBL de esquerda. Isso pra mim é o mundo dos sonhos, né, porque o mundo funciona. O mundo funciona, né? Então, mas por enquanto não é assim. O que a gente tem hoje é a esquerda, ela é intervencionista, ela é socialista, ela defende previdência, ela defende lei trabalhista. Tá aí o Boulos falando. Se você pega e ouve o Boulos, né, que se diz, o que ele critica? Ele critica a reforma da Previdência, ele critica a reforma tributária. Veja, ele tem uma cabeça completamente semelhante a um socialista lá do século XIX chamado Georges Sorel. Ele é igualzinho a esse cara, né? E esse cara é um dos inspiradores do nazismo. Então, veja, vamos ver as coisas como elas são, tá? Falando em ver as coisas como elas são, vou parando esse vídeo por aqui, obrigada pela companhia, porque eu quero postar ele cedo, porque hoje às 7 horas a gente vai ter no YouTube aquele filme, a nova série do Brasil Paralelo, 1964, Entre Armas e Livros. É uma obra que eu já imagino que seja imperdível, porque todo o trabalho do Brasil Paralelo é
maravilhoso, assim, é muito bem feito. Eu não perco nenhuma das séries deles. Vou deixar o link aqui pra vocês também na descrição, tá bom? E vou ficar por aqui hoje e espero que, se vocês tiverem interesse em cursos, etc., vocês me procurem lá no Facebook, tá bom? Mais uma nova reflexão sobre esses temas fica pra quinta-feira. Obrigada pela companhia, até a próxima.